Nesta quinta-feira, a partir das 15h, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo e do Instituto Vladimir Herzog, será lançado o livro paradidático Vala de Perus, um crime não encerrado da ditadura militar. Será uma breve aula sobre educação e direitos humanos, sob a perspectiva da promoção da memória, verdade e justiça. Vala de Perus, um crime não encerrado da ditadura militar, é uma realização desse instituto com correalização da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do mandato da vereadora Juliana Cardoso. Camilo Vanucchi, aí jornalista, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e do livro Paradidático. Camilo, conta pra gente, o livro resgata a história da Vala de Perus, né? Inicialmente, eu queria que você relembrasse um pouco esse episódio emblemático das violações de direitos humanos praticados durante a ditadura militar aqui no Brasil, e conta como é que foi transformar essa história também no livro Paradidático em atividades pedagógicas e de formação. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, bom dia, espectadores. A Vala de Perus foi um episódio muito marcante da ditadura militar, de violência de Estado, que foi deflagrada, descoberta, a gente ficou sabendo em setembro de 1990, quando se descobriu no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, na periferia de São Paulo, divisa com Caieiras, uma vala clandestina, que não constava, portanto, em nenhum mapa, em nenhum documento oficial da prefeitura, onde tinham sido ocultadas mais de 1.000 ossadas de pessoas que tinham sido mortas, enterradas nos anos 70, na primeira metade dos anos 70. E elas foram ocultadas ali, elas tinham sido enterradas em sepulturas individuais, apesar de quase sempre como indigentes, aquelas pessoas que não são que não são identificadas ou que não são reclamadas pelos familiares, então que chegam ali sem saber quem é a família, para quem procurar. Mas em determinado momento, 75 e 76, entre esses anos, elas foram retiradas de suas sepulturas e colocadas numa vala clandestina. Só que ali no meio tinham desaparecidos políticos, pessoas que tinham sido torturadas até a morte no aparato repressivo do Estado, e também vítimas da violência policial, da rota, dos esquadrões da morte, que eram grupos de extermínio que operavam de forma muito parecida com as milícias de hoje. E isso ficou ali ocultado de 76, quando a vala foi construída de fato, até 1990, quando ela foi descoberta, graças a uma investigação do jornalista Caco Barcelos, que recebeu a denúncia de que aquilo existia pelo então administrador do cemitério, e junto com a Prefeitura de São Paulo na época, que era Luiz Erundina prefeita, eles abriram a vala e foi um escândalo, né? Tiravam ossos, tiravam sacos com ossos. Aquilo teve um processo de identificação na Unicamp na época, uma CPI foi aberta em São Paulo, e eu contei essa história num livro publicado em dezembro, agora meses atrás, pelo Instituto Vladimir Herzog também, que não para de inventar coisas e criar coisas e mobilizar, o que é fundamental, principalmente num momento como este que a gente está vivendo, porque, Marilu, a história que a gente está vivendo hoje, ela vai ter que ser contada também, não vai demorar muito. Você sabe que ontem foi o Dia Internacional do Direito à Verdade, e é muito perspicaz, assim, perceptível que a gente vai viver muito em breve uma necessidade de fazer uma investigação sobre a verdade dos tempos que a gente está vivendo hoje. Por isso a importância do teu livro, né? Também, então, e o livro, assim, ele sempre foi identificado muito essa história com o desaparecido político, aquele que era um militante político, e que participava de organizações de resistência à ditadura militar, né, que eram em luta pela democracia, para resgatar a democracia nos anos 60 e 70. Só que a gente percebe que em mais de 1.000 ossadas que foram encontradas ali, a gente percebe que é uma mentira muito frequente dizer que a ditadura só foi cruel com aqueles que se rebelaram, com aqueles que eram terroristas, como alguns gostam de dizer.
E, na verdade, a gente percebe que a ditadura matou, desapareceu e ocultou com muita gente que não tinha nenhum envolvimento político. Já tinha, nos anos 70, a execução dos pretos pobres periféricos que morrem hoje nos morros, nas periferias, pela violência de Estado. E acho que é esse que é importante nesse trabalho, de a gente juntar essas pontas e dizer como é que era a violência de Estado nos anos 70, como é que ela se dá hoje, como é que não são só aqueles resistentes, aqueles que se levantaram contra a ditadura, que sofreram o peso da opressão, da repressão, da violência de Estado. E o livro paradidático, ele tem uma função agora de levar isso para as escolas, né? Principalmente para os alunos, estudantes do ensino médio, da rede municipal, dos CELS, da prefeitura, enfim. E ele está sendo disponibilizado também em e-book, gratuitamente, na Inter. Pode entrar no site, baixar o PDF e usar esse material na sala de aula. E ele é ampliado, ele vem além da história contada, a reportagem ali de como tudo aconteceu, a investigação, quem abriu essa vala, quem descobriu, quem está ali naquela vala, quem já foi identificado ali. A gente trouxe alguns capítulos extras para ampliar esse conhecimento. Então tem uma entrevista com Caco Barcelos, tem um perfil do Toninho Eustáquio, que foi o funcionário, o servidor público muito corajoso, que em 90 resolveu contar o que ele sabia e apontar onde que estavam essas ossadas, e também capítulos que vão mostrar o impacto dessa notícia no território, né? Como é que Perus lida com isso até hoje? Como é que eles fizeram para elaborar esse assunto? Então, em Peru você tem grupos que fazem visitas guiadas ao cemitério, uma rota chamada Ditadura Nunca Mais, que vai com jovens de lá, moradores do local, vão percorrendo esse espaço e contando o que acontece. Fizeram uma peça de teatro chamada Comum, que conta a descoberta da vala clandestina pela ótica dos sepultadores, dos funcionários do próprio cemitério. E vamos trabalhar a ideia também, primeiro, de que isso é uma política pública que é de Estado, não é de governo, ou seja, a gente teve uma descoberta que foi feita no governo municipal de Erundina, que voltou a ser investigada, porque ainda não se tem resposta sobre todas as pessoas que estão ali. Então a análise dessas ossadas foi retomada no governo do Fernando Haddad e continua até agora. E hoje a gente está vivendo num momento em que a gente está no início do segundo mandato do prefeito Bruno Covas, e que eles mantiveram essas atividades, essa política de memória e verdade, as análises das ossadas que são feitas com um convênio do governo municipal com a Unifesp e com o governo federal, e estão promovendo um livro como esse agora. Então, quer dizer, é importante, muito importante isso, Marilu, que assim, as coisas elas precisam acontecer, elas precisam ser concluídas. Pode mudar prefeito, mudar prefeita, mas essas pautas elas têm que permanecer e continuar. Perfeito. Agora, você está falando de violência de Estado, né? Violência de Estado, 300 mil mortos pela Covid, é uma violência de Estado, né, Camilo? A violência de Estado se dá a partir do momento em que quem comanda o Estado deveria comandar o Estado, deveria colocar medidas de contenção dessas mortes em vez de contribuir para elas, né? Que foi o histórico que a gente tem visto nos últimos 12 meses de pandemia, de uma relação muito negligente, muito leviana com os cuidados que são necessários nesse momento. E outras coisas, assim, eu no livro tenho uma menção, porque nos anos 70, né, na primeira metade dos anos 70, teve uma epidemia de meningite no Brasil. E também há a perspectiva, a estimativa de que parte dos corpos que foram enterrados na vala clandestina foram vítimas da meningite. E, Marilu, elas foram vítimas da meningite e foram enterradas na vala clandestina porque o Estado queria reduzir o número oficial de mortos pela meningite. É a mesma ideia de ocultação. É uma gripezinha, não é tão grave assim, não morreu tanta gente. Então, parte das vítimas da meningite também foram ocultadas, escondidas ali, para que não entrassem nos cálculos oficiais.
Exato. A história se maquiagem repete. de dados, né? Maquiagem de dados, né? Maquiagem de dados. Maquiagem de dados. E, Camilo, a gente tem muitos professores que são ouvintes nossos, aqui, tanto da TVT quanto da Brasil Atual, da rádio. Dá exatamente o endereço, né, para que eles possam acessar exatamente esse e-book, talvez nos próprios Instituto Vladimir Herzog, no site, para que as pessoas, de um modo geral, não só professores, obviamente, mas todas as pessoas interessadas possam acessar esse livro paradidático. Então, o site é o Memórias da Ditadura. Ele é um site feito pelo Instituto Vladimir Herzog, mas o Instituto Vladimir Herzog tem mais de um site. Esse é o Memórias da Ditadura, e lá, logo na home, você vai ter uma chamada para o projeto Vala de Perus, uma biografia. E ali você tem podcast, essa história foi contada numa série de 6 episódios de podcast, então tem áudio com trechos de entrevistas com Erundina, Caco Barcelos, Toninho, as pessoas que construíram esse resgate, essa denúncia, e está ali agora, desde ontem também, disponível para download, esse PDF do livro paradidático, que é para ser usado mesmo em sala de aula, em temas transversais, sobre direitos humanos, sobre história recente do Brasil, história da ditadura, da redemocratização. Tem um conteúdo legal ali, então eu convido para ver. E a live de hoje à tarde, que vai participar a Cláudia Caleto, que é a secretária municipal de Direitos Humanos, o Rogério Sotile, que é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, e o Lucas Paulo Vilauta e eu, que somos organizadores do livro, para contar um pouquinho dessa história e o que é o direito à memória e à verdade que a gente fala. Ela vai estar nas redes sociais e no YouTube, tanto da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, quanto do Instituto Vladimir Herzog. Então, é só colocar lá YouTube, Instituto Vladimir Herzog, é facinho de achar. Perfeito. Então, Camilo, foi um prazer conversar com você. Parabéns por mais essa iniciativa, viu? E é sempre importante a gente relembrar o que aconteceu no passado, para que fatos como esses, né, não aconteçam mais. Mas a gente sabe que a violência continua, infelizmente, aqui no Estado brasileiro. Mas muito obrigada, viu, Camilo? Um forte abraço para você. Eu que agradeço, Marilu. Até mais. Até mais. A gente falou aqui com o Camilo Vanucchi, ele que é jornalista, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e agora também do livro paradidático Vala de Perus, um crime não encerrado da ditadura militar. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.